Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores passageiros. Esse é um novo vídeo do nosso canal que ficou um pouquinho, parado, mas a gente vai começar um projeto novo. E para iniciar tudo isso, porque o nosso projeto tem tudo a ver com esse vídeo de agora, nós trouxemos aqui um vídeo sobre o visto americano agora em 2025. Como foi a nossa experiência, como fomos aprovados pela primeira vez e sem assessoria, Vamos contar a nossa experiência. E também vamos falar das atualizações para tirar o visto americano no ano de 2025. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, fica até o final, que vão ter dicas aqui super valiosas. Nesse propósito, a gente sabe que para visitar os Estados Unidos agora, a gente precisa tanto do passaporte válido e o visto americano. A partir do momento que a gente começa a entender o que de fato precisa para preencher o visto americano, a gente vai bater na tecla do formulário DS-160. Dessa forma, tem um link da embaixada, justamente para você não cair em rascada também, porque tem muita gente dando esse tipo de golpe. A gente preenche o formulário dentro do site da embaixada. Eu vou trazer um pouco depois ali o site dos melhores destinos, que traz o passo a passo como preencher esse formulário, porque qualquer informação errada ali pode comprometer a sua entrada também nos Estados Unidos. Tem que ficar bem atento, viu, gente? Exatamente. E tudo que você colocar dentro daquele formulário, eles vão analisar. Até mesmo durante a entrevista, eles fazem perguntas que traz o que você colocou no formulário. Então, se tiver alguma informação divergente ou na hora você não lembrar, pode ser ruim para você nesse momento. Então, o formulário DS-160 é mais o que você precisa comprovar de que o que você quer ir fazer nos Estados Unidos. Então, tem diversos vistos, mas o que comumente o pessoal usa é o de turismo. Então, o formulário ele serve para basear os seus dados e tudo que você precisa para comprovar que você tem interesse em voltar para o Brasil. Então, não necessariamente você pode preencher com passagem de ida, passagem de volta. Isso aí não existe porque você ainda não conseguiu comprovar a sua necessidade do visto. Bom, então sobre o preenchimento em si desse formulário DS-160, a gente vai deixar o link aqui do Melhores Destinos, que foi onde a gente seguiu o passo a passo. É muito tranquilo, eu acho que não precisa de ajuda, de assessoria para esse ponto em específico, porque lá tá bem detalhado mesmo e a gente conseguiu com êxito e muito rápido até, Então a gente vai deixar para vocês o link que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vocês podem também seguir o passo a passo como a gente fez. A gente só não coloca aqui o preenchendo realmente o formulário porque tem muita informação ali que acaba que gera um protocolo. Isso. Esse número de protocolo ele é vinculado a você. Então, a todo momento quando você está preenchendo as documentações para dar entrada no visto, você vai precisar desse número de protocolo. Então, se eu fizer isso, acaba que vai gerar um número de protocolo e por conta dessas mudanças que estão tendo no visto, é melhor não arriscar. Além do mais, o site do Melhores Destinos, ele traz bem explicado toda a necessidade. Então, assim, a gente não viu necessidade na nossa realidade de que a gente não precise de assessoria. Mas se você estiver em dúvida, se estiver inseguro, se você achar melhor, aí fica a seu critério. A gente só está trazendo a nossa experiência aqui, mas também não necessariamente a minha experiência vai ser a sua experiência. Então, se você se sentir inseguro, vale a pena realmente buscar uma assessoria, buscar para tirar dúvidas, para realmente preencher da forma melhor possível. Bom, e o segundo tópico que a gente colocou aqui, na ordem, foi sobre o agendamento da entrevista. No nosso caso, a gente escolheu o consulado de Recife, em Pernambuco, por uma questão de proximidade, porque nós moramos em Salvador, então é basicamente 1 hora, até menos de voo, de Salvador até Recife, e também porque Vinícius é natural de lá, então seria uma oportunidade de também rever a família. Então a gente uniu o útil ao agradável. Nós conseguimos passagens muito boas, mas aí entra outra questão, porque nós temos uma agência de viagens, conseguimos passagens bem interessantes. Vamos deixar aqui depois para vocês também, aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato com a gente, fazer uma cotação gratuita. E quem sabe vocês consigam passagens muito interessantes do ponto de vista de financeiro, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Mas voltando para o visto, então nós decidimos ir até o consulado de Recife para fazer a nossa entrevista, para o visto americano. Só um adendo em relação ao agendamento. A gente tem 5 consulados aqui no Brasil. São Recife, São Paulo, Rio, Brasília e Porto Alegre. Dentro desse tópico aqui, cada um tem uma regra. Então, assim que você estiver preenchendo a fase de agendamento, é bom sempre analisar o que é necessário. Por caso, por exemplo, de Recife, assim mesmo como o de Porto Alegre, o CASV, que é o central, aí eu vou colocar o nome aqui embaixo também, porque eu não me lembro mais. Também não me recordo. Salvo engano, é alguma coisa, tem uma solicitante do visto, algo nesse sentido. Mas eu vou colocar aqui, e o CASV, onde você tira a identidade não, os dados da biometria,
e a foto também é no mesmo lugar. Isso para o de Recife. Para os demais, salvo engano, são 2 locais diferentes. E aí eu vou até confirmar essa informação para colocar aqui do lado. E ainda, no de Recife e o de Porto Alegre, você tem que levar uma foto 5x5. Então tem que ser uma foto 5x5, que é o que ele coloca no site. Tem um tópico também, antes mesmo de você preencher o formulário, de você testar as fotos que você tem. Eu vou tentar colocar esse link também aqui embaixo, para que a gente não tenha problema com a foto também. Então tem umas certas nuances ali, de ter a orelha tem que estar aparecendo, as mulheres tem que botar o cabelo para trás. Então assim, para vocês não terem problema em relação a isso também. Bom, o terceiro tópico que a gente colocou aqui foi sobre o reagendamento da entrevista, porque nós acabamos precisando reagendar a entrevista para um problema pessoal. E a gente percebeu que é bem flexível, bem tranquilo. Não sei agora que a demanda, acredito, né? Pelas notícias, a demanda está bem alta pela retirada dos vistos. Então, eu acho que talvez agora não esteja com tanta disponibilidade assim, de datas. Mas na época, isso em maio, foi bem tranquilo. Então, inicialmente nós agendamos para maio. Nós saímos aqui de Salvador, fomos para Recife para poder fazer isso. Porém, tivemos um imprevisto porque na época a minha cachorrinha vinha doente. Vinha internada, eu não queria ir para Recife porque eu estava com meu coração muito, assim, preocupado mesmo, né, de deixá-la. Mas como tinha toda essa questão do financeiro envolvido, você sabe que é extremamente caro para tirar o visto americano e vai ficar mais ainda, né? A gente decidiu que eu iria, né, mas qualquer imprevisto eu retornaria. E aconteceu o imprevisto que no mesmo dia que nós chegamos, a minha cachorrinha, ela teve uma piora. E eu, no dia seguinte, logo na manhã seguinte, eu peguei o primeiro voo e voltei para Salvador. Então, a gente precisou reagendar, porque nós queríamos fazer juntos. Inclusive, a solicitação foi feita enquanto casal. Então, não caberia Vinícius, que ficou em Recife, né, fazer a entrevista dele e eu não realizar a minha. Então, nós precisamos reagendar e fizemos esse reagendamento para o mês de agosto. Não é isso? Agosto? Julho. O mês de julho. Nós conseguimos tranquilamente reagendar, não pagamos nenhuma taxa por isso, tinha datas, né, bastante data, né, disponível para isso. E então nós, em julho, retornamos a Recife apenas para isso, né, a gente foi numa quinta-feira, agendamos para uma sexta-feira, fizemos todo o processo, no domingo a gente voltou para Salvador, então foi super tranquilo, não teve taxa. Só um adendo em relação às taxas, hoje o visto americano está em $185. Esse é a taxa padrão de você pagar para poder tirar o visto americano. Em relação ao reagendamento, tem um prazo máximo. Eu lembro que a gente estava, salvo engano, agendado para o dia 22 de maio. Foi. E aí, eu acho que até o dia 20, ou seja, 2 dias antes, você consegue reagendar sem custo. Sim. Se passar desse prazo, eu vou até confirmar essa informação, mas se passar desse prazo, você aí realmente perdeu, você vai ter que reagendar e vai ter que fazer o pagamento novamente. Da mesma forma, hoje a gente sabe que o agendamento que estiver iniciando a partir de 1º de outubro, ainda não se tem a certeza se realmente vai partir a partir de 1º de outubro, ele tem um acréscimo de $250 de uma taxa que foi aplicada pelo governo atual dos Estados Unidos. Então, lembre-se que além dessa taxa de visto, de taxa de vai vir em cima, tem custo de hotel, é um custo muito alto envolvido. Até mesmo por isso que eu acabei não voltando, porque a gente acabou comprando em cima da hora a passagem de volta, ainda assim pagou até razoavelmente barato. Sim. Porque foi em cima da hora. Então, acredito que tem que ter um certo planejamento. Então, para vocês que estão tentando tirar agora, que até mesmo provavelmente estão procurando esse vídeo, a gente teve o meu cunhado, né, o irmão dela, aplicou agora o formulário DS-160 e tá marcando pro dia 30 de outubro, ou seja, já tem um mês aí que já estão de lapso de tempo para poder marcar. Sabendo então que conseguir marcar para depois do dia 1º pode ter aquele acréscimo de taxa. Ok, e aí dando seguimento aqui, vamos falar agora um pouco da entrevista, né, em si, a nossa experiência novamente, ok? Pode ser que a tua experiência seja diferente, mas a nossa, eu diria que foi tranquila. Né? De modo geral, eu assim que a gente chega, na verdade, logo no consulado, a gente pegou um Uber, né? Então, assim que a gente chegou, já ficam umas agências ali de auxílio. Logo você é bem abordado, perguntando qual é o seu horário, o que você tem. Então, vale a pena lembrar que você não pode levar celular, você não pode levar mochila ou bolsa muito de grande volume, né? Porque isso é proibido na entrada ali do consulado. Então eles ganham esse recurso em cima disso. Tem uns lockers logo na frente que você consegue guardar todos os seus pertences. Acho que custava R$60 ou
Locker? Acho que era alguma coisa assim. E é válido pelo horário que você permanecer dentro do consulado. É caro, mas é por conta daquilo, né? Oferta e demanda. Então você não tem muito o que fazer. Inclusive o relógio de smartwatch não pode. É proibido também. Ou seja, se você tiver onde deixar esses pertences, vale a pena. Já dá uma economizada nessa grana, porque eu confesso que doeu um pouquinho, assim, porque é tão rapidinho, você deixa lá, paga R$60 pra deixar as coisas e a gente realmente não sabia disso, a gente descobriu lá na hora. Assim que a gente desceu do Uber, a gente foi abordado a respeito disso. Foi, nem esperaram a gente fechar a porta do Uber. Então a gente chegou, era por volta das 7h15, 7h20, o nosso agendamento estava marcado para 8h15, 8h30. Então, assim que a gente chegou, vai começando a formar uma fila. E a fila é formada por horários. Então, não adianta você chegar, tipo, por exemplo, muito cedo achando que você vai ser atendido primeiro. Não adianta. Se seu formulário está marcado para as 8h15, então você só vai ser atendido a partir das 8h15. Vale a pena ressaltar que os formulários em Recife, eu não sei confirmar essa informação, mas eu sei que em Recife é somente pela parte da manhã, não tem agendamento para a parte da tarde. Então você tem que agendar ali o horário que você se sinta mais flexível na parte da manhã. Então eles vão começando a formar as filas de 15 em 15 minutos e você só entra no horário determinado pelo seu formulário. Assim que você entra é uma porta blindada, então você entra, você já dá de cara com um raio-x, você deixa, por exemplo, passaporte, chave de alguma coisa do locker, inclusive, dentro de uma bandeja, você passa no raio-x e sai de outra porta, e sim, realmente você já está dentro do consulado dos Estados Unidos. Ali dentro, então, a gente tem uma fila de espera que você fica sentado antes você já entrega seu passaporte. Então, saiu do raio-x, você já entrega seu passaporte. Tem um balcão onde você entrega os passaportes e eles direcionam você para aguardar nessa... Exatamente. Não seria uma sala, enfim, um ambiente com várias cadeiras onde fica todo mundo aguardando ser chamado no alto-falante. Tem uma TV passando algumas informações dos Estados Unidos. Isso. E aí ficam chamando no alto-falante. Vale a pena ressaltar que se você estiver sozinho, é capaz de você ser chamado primeiro. Eles priorizam pessoas que estão juntas, eles ficam chamando por famílias. Então acabam que esse pessoal que está junto, ele demora um pouco mais para chamar, até mesmo para vagar ali a fila depois da entrevista. Uma vez então que a gente é chamado, isso aí demorou um tempinho, umas meia hora, 40 minutos ali de espera pra gente ser chamado. Então mesmo a gente está marcado para 8h15, não me lembro se foi 8h15 ou 8h30, a gente esperou mais ou menos uns 40 minutos ali para ser chamado novamente para começar realmente de fato o processo. Então uma vez que a gente foi chamado, a gente entra em uma nova sala, tem uma identificação que você tira de novo a sua biometria, a minha e a dela. E aí sim começa uma fila para entrevista. Então a fila da entrevista durou um tempinho também, mas estava até rápido. Durou em torno de uns 20 minutos ali, mas tinha muita gente pro dia que a gente estava tirando. Agora um detalhe também, né, como a gente comentou, se você estiver em casal, estiver em família, todo esse processo é sempre junto. Então chamou para fazer a biometria, vai o casal junto, vai a família junto. Entrar na fila para aguardar o seu momento, né, com o entrevistador também vai ser em conjunto. E de modo geral, em Recife a gente achou extremamente organizado todo o processo. A gente foi muito bem recebido também, muito bem tratado, não teve nenhum tipo de situação de hostilidade, nada assim, né? Foi bem tranquilo mesmo. Achei o pessoal bem carismático. E eles não são brasileiros. Eles a são gente percebeu americanos, sotaque, tem um né? sotaque Isso. bem puxado, inclusive. Isso. Mas eles conseguem falar português, então não tem problema. Se você não souber falar inglês na hora ali da entrevista, ele não vai perguntar nada sobre... Inclusive, essa é uma dúvida que muita gente tem. Para eu tirar o visto americano, eu tenho que saber falar inglês, vão me entrevistar em inglês? Não tem nada a ver. E se o entrevistador não souber falar inglês, vai ter um intérprete do lado. Não tem problema também. Isso aí, pra você não sofrer com isso aí. Agora, uma vez que a gente termina a fila pra entrevista, tinham, salvo engano, 6 balcões, mas só 3 estavam funcionando. A gente chegou lá na entrevista, era uma mulher. A primeira pergunta que é se a gente estava junto e qual era a nossa relação. Qual era o nosso vínculo, né? Nosso vínculo. Então a gente falou que era casado. Isso. E aí, o ideal aqui dentro da entrevista é você falar o mínimo possível. Ele só quer apenas essa pergunta de forma bem direta, né? Ele só quer, na verdade, bater o teu formulário DS-160 para fazer o conflito das informações durante a entrevista e durante ali o formulário DS-60. Então, ele já sabe todas as respostas. Ele só quer confirmar para ver se você não tem algum escorrego, algum erro ali, algum deslize. Mas não quer dizer que ele vai perguntar tudo que está no formulário, tá, gente? Pode ser que ele pergunte alguma coisa, por exemplo,
Ele perguntou, ele não, ela, né? Ela perguntou se nós já tínhamos viajado para fora do país. Isso ela já sabia previamente, né? Nós falamos que sim. Ambos responderam sim. Daí ela perguntou para onde. Aí a gente começou a falar os países que nós já tínhamos visitado. E teve um certo momento depois umas 3 ou 4 perguntas, ela perguntou: então vocês estão indo para conhecer Nova York? Foi. Por quê? Porque Vinícius, ao preencher o formulário, lá você tem que vincular alguma cidade que você, né, tá pretendendo ir. A gente preencheu como Nova York. Então ela meio que para confirmar. Então vocês estão indo para Nova York? Vocês querem conhecer Nova York? Aí a gente respondeu: Nova York e outras cidades, né? Porque como só pode preencher uma, né? No formulário você só consegue preencher uma cidade e além de quando você preenche o intuito da sua viagem, mesmo que você não tenha uma viagem marcada, você tem que dizer mais ou menos quando é que você quer ir. Sim. E além disso, você tem que colocar um local para onde você vai ficar. Então, verdade. Como a nossa pretensão, na verdade, seria pro ano que vem, por conta da Copa do Mundo e tudo mais, então a gente colocou Nova York, que seria uma das cidades sedes ali da Copa do Mundo, e colocou um hotel ali perto do Central Park, salvo engano. E tem que colocar um endereço, o número de contato, tem que colocar tudo aquilo ali. Então, assim, você não precisa fazer reserva, você não precisa fazer nada, não precisa gastar dinheiro em relação a isso aí. Tem muita agência que fala que não, você tem que comprar uma passagem de volta. Mas e se seu formulário for negado? Então, assim, foi um custo que você desembolsou sem necessidade. Então, não vale a pena nesse sentido. Você preenche com a ideia mais ou menos do que você quer fazer de viagem. Uma previsão. Uma previsão. Então, não necessariamente é o que você vai fazer. Tanto que a gente tem viagem marcada agora e não é para Nova York. Não é para Nova York. Sobre o receio sobre a entrevista em si, eu acho que basicamente. Então, ela perguntou inicialmente o nosso vínculo. Casados, perguntou se já tínhamos viajado para fora do país, dissemos que sim. Depois ela perguntou para quais países, respondemos. Depois ela perguntou qual a minha profissão. A profissão de Vinícius, né? E a minha. E nessa parte ela quis destrinchar um pouquinho mais. Não sei se ela não entendeu muito bem. Claro, né? Ela perguntou, por exemplo, qual era a função. Ele falou que era militar. Isso. E perguntou depois o cargo, né? Especificamente. E sobre mim, ela perguntou a minha profissão, eu disse que era nutricionista, ela perguntou onde eu trabalhava. Talvez para saber se eu era empregada de alguma clínica, algum hospital, ou se eu trabalhava de forma autônoma, tinha meu próprio consultório. Então, nessa parte, ela destrinchou mais um pouquinho, mas não entrou, por exemplo, quanto vocês recebem, não entrou nessa parte de salário. E aí, uma outra dúvida também. Não necessariamente você vai ter que apresentar documentos comprobatórios lá sobre renda e tudo mais. É recomendável você levar documentos, porque vai que pede, você está munido deles. Mas a gente não viu ninguém apresentando. Eu não recordo de ter visto. Pelo menos em Recife, ali onde a gente estava, eu não vi ninguém. Todo mundo tá com uma pasta. Isso é certo. Todo mundo vai estar com uma pastinha na mão cheia de documento. Mas eu não vi ninguém dos entrevistadores pedindo documento. Eu soube pelo meu cunhado, que teve gente que pediu o imposto de renda, né? A dedução lá do imposto de renda que tem que preencher. Então, assim, vai muito do que você preencheu no formulário DS-160. Se ele sentir alguma dúvida, alguma coisa não está batendo, ele vai pedir para você comprovar. A gente tem que ter por base que o visto de turista é que você tem que comprovar que você tem vínculo aqui. Então, a ideia não é você querer ir para os Estados Unidos e acabar imigrando ilegal. A ideia é você comprovar que você tem como ir e tem como voltar. A questão do dinheiro é muito que ele vai pegar se você tem como se manter na viagem. A gente sabe que os Estados Unidos é um país caro. Vale 5 vezes, 6 vezes o real. Então, se você não tiver como comprovar, ele não vai deixar você avançar na etapa do visto. Bom, talvez, dependendo do recurso que você recebe, eles sintam dúvida nesse aspecto se você tem como se manter. É claro que muita gente consegue fazer uma reserva financeira e tal, então tem como provar que tem dinheiro para poder se manter durante o período de estadia nos Estados Unidos. Mas existem aquelas exceções, né, que a gente sabe, tem gente que é muito rico, que já visitou o mundo todo e eles negaram. Bom, então nesse sentido, né, seguindo a linha do raciocínio que o Vinícius trouxe aqui pra gente, é importante que lá na hora de preencher o hotel onde você vai ficar no formulário, você coloque um hotel que seja condizente com o que você pode pagar. Então não adianta você receber um salário mínimo e pagar um hotel de 5 estrelas. Então é importante ter esse bom senso na hora de preencher, porque isso pode gerar ali uma contradição muito grande para o entrevistador e você acabar perdendo visto por esse detalhe. Vale lembrar também, gente, que eu não lembro agora o nome da lei especificamente, mas a ideia geral é a seguinte: para quem está ali no consulado, você tá querendo ir para ficar. Vai migrar, então até que você prove o contrário, aí você vai e consegue o seu visto. Então eles estão preparados
As perguntas são feitas, toda investigação prévia também, né? Que como você preenche o formulário, eles têm um tempo ali para estar investigando as informações. Exatamente. E como eu disse, não quer dizer que na hora da entrevista tudo irá ser perguntado. Não, pode ser que não. Pode ser que façam perguntas bem pontuais, como fizeram pra gente, sem querer adentrar demais ali. Mas pode ser que ele queira investigar algo que ele sentiu que teve uma contradição. Ué, como é que ganha um salário mínimo e vai se hospedar no hotel 5 estrelas? Então é importante vocês terem bom senso na hora de preencher esse formulário. Da mesma forma, essa questão de investigar, não sei se coincidência ou não, né? Eles olham muito as redes sociais. Isso aí é certo, já foi até divulgado aqui, que eles estão olhando mesmo. É bom ter cuidado com o que posta nesse sentido. Se você está querendo fazer uma viagem para os Estados Unidos, não adianta você querer ficar malhando pau nos Estados Unidos na rede social e lá na entrevista você achar que é o bonzinho. Então isso não vai dar certo. O que faz todo sentido, que você é a favor das prerrogativas do país, daquilo que o país acredita e levanta a bandeira, e você querer visitar esse país. Exatamente. Então, para eles não faz sentido. Por que você quer vir conhecer o nosso país? Então, é importante ter esse cuidado também. Hoje, o mundo realmente está bem polarizado, né? O Brasil, sobretudo. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, porque não é título do vídeo e a gente nem gosta de ficar adentrando. Mas é importante porque agora foi divulgado. Antes era só uma especulação. Eles olham rede social. E durante esses meses em que a gente aguardava, né, a entrevista, a gente recebia periodicamente ali uma notificação de que nossa rede social estava sendo monitorada. Mas por quem? Acesso nos Estados Unidos. Isso. Meu Facebook foi acessado nos Estados Unidos. Tipo, eu nem usava mais Facebook. Não tava nem... Aí, não deu, acho que em uma semana, meu Facebook foi bloqueado. Então, hoje eu já não tinha mais, agora que então a gente supõe que tenha sido por conta da solicitação do visto. Mas agora saiu recentemente que eles estão. Tá bem claro lá no site, né? Logo no início, que eles estão verificando rede social. Então, é outro aspecto a se tomar nota e ficar atento. Outro aspecto que é importante a gente falar. Já falamos o primeiro, que é responder apenas o que lhe for perguntado. Não fica explicando demais. Deixa eu perguntar. Já foi para fora do país? Sim. Para onde? Aí você fala. Então, não se antecipe. Não pareça que você está ávido para dar muita informação. Isso, querendo dar muita explicação. Confirmar os dados. Então, não adianta você querer ficar justificando. Não adianta, às vezes... Como a gente falou, é muita gente ao mesmo tempo. Então, ele quer adiantar o máximo possível o processo. Então, se você ficar falando demais, às vezes ele já perdeu a noção, ele só quer seguir ali. Outra coisa também é você falar diretamente no olho com o entrevistador. Então, olho no olho, contato visual para você provar que você está, sério, não está tentando enrolar ele. Isso. E a questão que, você está num guichê. Você não tá numa sala sozinho, não. É um guichê, vai todo mundo vendo, tá todo mundo te olhando ali. Então, uma coisa, assim, dá um certo pouco de nervoso, né? Porque você já tá sendo entrevistado, aí você vê as outras pessoas sendo entrevistadas, as outras pessoas tendo visto negado. Todo mundo que a gente viu que tava indo sozinho, teve o visto negado. Não sei se isso aqui é coincidência do dia, né, gente? Exatamente. Mas aconteceu no dia. E realmente essa questão do guichê é bem interessante, porque na minha cabeça eram salas individuais, onde você ia estar ali com o entrevistador. Eu achei que era uma coisa mais reservada, não. Só que não. E eu também, logo no início, eu achava que tinha que falar inglês também. Eu já esperava que o entrevistador falaria inglês comigo. Mas, como a gente comentou, não precisa do inglês. E são realmente guichês. Portanto, enquanto você está sendo entrevistado, atrás de você está a fila com o restante das pessoas aguardando a sua vez. Então, dali daquele lugar que você está aguardando, você consegue ver se o da frente foi reprovado ou não. Quando você é reprovado, você sai com o seu passaporte. Agora, caso seja aceito o seu visto, eles retêm o seu passaporte para poder adicionar o visto americano. E dentro de pouquíssimos dias, não lembro agora quantos dias, você recebe no seu endereço, né? A gente deu entrada na sexta, quarta-feira já estava aqui em Salvador. Foi muito rápido mesmo. E em questão disso, é até bom lembrar, na hora do agendamento, ele pergunta se você quer receber o seu passaporte em casa ou você quer ir lá buscar. Isso. Então, pro pessoal que mora em Recife, foi fácil, era só tirar lá. Mas, como a gente ia ter que voltar, para não ter que ficar comprando mais passagem, a gente também não sabia o prazo, mais ou menos quanto tempo que ia chegar, a gente preferiu pagar para receber em casa. Foi, salvo engano, uma taxa de R$60 por pessoa. Então, foi pelos correios mesmo. Eles davam um localizador. Cada etapa do visto, você vai recebendo e-mails de como que tá o andamento. Então, assim, é bem organizado essa questão. Você não fica vendido em nenhum aspecto. Então, sobre a solicitação do visto, a gente sabe que está tendo muita mudança, né? Então, o governo ele tem tentado colocar mais algumas barreiras ali, até mesmo por segurança nacional.
A gente sabe que hoje, pessoas aí abaixo dos 14 anos, e geralmente é um grande público, as meninas vão fazer 15 anos para comemorar na Disney, então, antigamente não precisava fazer a entrevista. Idosos também, né? A partir de 79 anos. Então, acima de 79 anos, na verdade, então 80 anos. Esse pessoal agora, eles precisam fazer a entrevista a partir do dia 2 de setembro, mas essa medida ela foi revogada e aí não há prazo para que ela volte. Mas é uma medida que vai ser implementada ao longo do tempo. Então, atenção especial nesses detalhes do que está tendo atualizando. Utilizem o site do governo dos Estados Unidos para estar acompanhando o que tem que ser feito, quais são as documentações que tem que levar. Mesmo que você não vá ser cobrado na hora da entrevista as documentações, é bom você ter ali como provar, caso seja necessário eles solicitarem. E por fim, a gente já comentou, mas é bom reforçar, que o visto, ele saiu, né, de $185, né, e foi acrescido aí de uma taxa de $250, ou seja, que dá mais ou menos na cotação de hoje uns R$2.500, R$2.500. Então, houve aí um acréscimo considerável para tirar o visto, isso tem que ser colocado em xeque também, né? Geralmente você não vai viajar sozinho, você vai viajar em família, em casal, então coloquem na balança isso daí. E por isso, bom senso na hora de preencher o formulário, para evitar que tenha tem que ficar pagando problema, novamente. Até uma coisa que vale ressaltar, que se você tiver o visto negado, você vai ter que pagar novamente para tentar tirar. Então vale ressaltar esse aspecto também, né? A gente já estava preparado que se não fosse autorizado alguma coisa, a gente não ia tirar nem tão cedo. Porque era um valor que estava para ficar mais alto, né? Então, como a gente falou, a partir de 1º de outubro tá para ser aplicada essa taxa. E todos os agendamentos agora que a gente viu nos sites ali estão a partir de 1º de outubro. Então, muito provavelmente, essa taxa vai ser cobrada. Ainda não se sabe como vai ser cobrada, se vai ser cobrada na hora, ou se pouco antes de você fazer o seu agendamento, eles vão cobrar também. Isso é bom ficar atento, como o Vinícius comentou, ficar atento ali ao site oficial, né? Para evitar também, porque tem muito burburinho nas redes sociais, porque é de interesse geral, né? Embora algumas pessoas digam que, né, nem todo mundo tem interesse para os Estados Unidos. Eu confesso que eu também inicialmente não tinha essa vontade toda de ir para os Estados Unidos. Mas como surgiu a oportunidade, Vinícius tinha acabado de sair, né, do serviço militar, a gente falou, bom, vamos tentar, se não der certo, tá tudo bem. Tentou. A gente tentou. Falando sobre isso também, já fica mais uma dica. A gente acha extremamente prudente que você apenas compre a sua passagem aérea para os Estados Unidos, caso você tenha de fato o seu visto aprovado, né? E eu acho até melhor esperar chegar na tua mão o teu visto, porque vai que acontece, não sei, qualquer outra coisa, uma greve nos Correios, não sei. Então, a gente deixou para comprar as nossas passagens apenas depois do passaporte chegar em nossa mão. Já sabíamos que tínhamos sido aprovados, né? Porque você sabe, lá na hora, mas a gente, por precaução, preferiu ter o passaporte em mãos para poder comprar a passagem aérea. Então, a gente comprou as passagens, nós vamos para os Estados Unidos a primeira vez, né? Estamos de malas prontas, torcer para dar tudo certo, porque tem um burburinho de uma greve aqui dos controladores de voo aqui do Brasil. Mas, de todo modo, nossas malas estão prontas e a gente convida vocês para acompanhar a nossa jornada, que não fica só nos Estados Unidos. A gente não vai parar só por lá, não. Lá é só a nossa porta de entrada. Exatamente. Vamos passar alguns dias ali na Flórida, ali na Califórnia. Mas nosso destino, digamos que final, não é lá. Então a gente convida vocês para acompanhar a nossa jornada. A gente está voltando com o nosso canal e esperamos que vocês gostem do nosso conteúdo. Compartilhe com as pessoas, a gente vai trazer muitas dicas de viagem. Nós já viajamos juntos aqui, já temos 6 anos, né? Então a gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês. E é isso, deixa um comentário, deixa uma dúvida também, a gente faz questão de responder as dúvidas. Se quiser mandar também no direct do nosso Instagram, fica à vontade. E eu acho que é isso, né? Aproveite e segue a gente também nas redes sociais. Eu vou colocar aqui embaixo aqui também para vocês conseguirem seguir. E caso vocês tenham alguma viagem programada, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente também. Como a gente falou no início do vídeo, a gente também é uma agência de viagens, a gente tem o CNPJ tudo certinho, não tem problema nenhum. Isso. E aí qualquer coisa vocês podem entrar em contato, a gente vai ser o maior prazer em atender vocês. Isso aí. E boa sorte no seu visto americano. Tchau, tchau.